Olá, bom dia. Hoje, dia 21 de outubro, a mensagem do livro 365 Dias com o Senhor tem o título: Não permitas que Satã roube o que eu tenho para te dar. O salmo é o Salmo 119, versículo 61. Os laços dos ímpios me envolveram, mas não esqueci tua lei. E o Senhor fala conosco através desse texto. Satã é o grande ladrão de que falei em João capítulo 10, versículo 10. O que vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que minhas ovelhas tenham vida, e vida abundante. O demônio tem lançado redes e correntes de malignidade contra a maioria das pessoas. O pecado as escravizou e as impede de servir como deveriam. Teus pecados do passado têm te escravizado e colocado sob a influência do diabo, a ponto de esqueceres o que é liberdade e felicidade. O diabo te roubou a pureza, a alegria e a inocência. Destruiu ele teu testemunho diante das nações. Destruiu teu apostolado, a honra, os amigos, fechou a porta que estava aberta diante de ti, para depois te acusar e te rebaixar. Meu bem-amado, eu vim para destruir as obras das trevas e libertar todos os cativos. Eu enviei esses cativos a ti para que cumpras essa mesma missão. Se jejuas e busca minha unção, poderás receber autoridade sobre as obras do diabo. Eis o jejum ao qual te chamei. É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. Antes de ter jejuado 40 dias, eu não podia realizar os milagres dos quais falei na sinagoga de Nazaré. Mas o Espírito do Senhor me conduziu ao deserto para jejuar até a vitória. Quando voltei para a Galileia, revestido do poder do Espírito Santo, meu nome espalhou-se por toda a região. Comecei a ensinar nas sinagogas e todos me rendiam glória. Não precisas passar o resto da tua vida sob o jugo do diabo. A libertação é real. Se começas a jejuar e a buscar a minha face, e a deixar minha palavra prevalecer em tua vida, vencerás e romperás os laços malignos que te têm roubado e depois acusado. Combate até a vitória, para que te tornes um instrumento poderoso em minhas mãos. Lembra-te que sou o verdadeiro bom samaritano, que cura e salva todos os que se tornaram presa do maligno. E assim conclui, o texto de hoje. E a mensagem de Jesus para mim, para você, é termos fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê. E é o fundamento também da esperança. Pela fé, ou seja, por acreditar, por reconhecer a palavra como digna de confiança, a gente é capaz de vencer até as nossas maiores dificuldades, superar as nossas maiores desculpas. Deus tem um plano de salvação na minha vida e na sua. Ele precisa do nosso esforço. Precisa que a nossa fé seja tão grande. Claro, ela sempre vai ser pequena diante da grandeza de Deus, diante do nosso Deus, que é muito acima de qualquer criatura. Mas ela precisa ser um pouquinho maior do que é hoje, para que nós sejamos capazes de deixar a vida velha, renunciar o pecado, principalmente o pecado grave. O que é o pecado grave? O pecado é erro de alvo, é uma falta, você cai. Mas existem pecados que bradam aos céus. Não tem como a gente comparar um ser humano em idade adulta que perde a paciência e xinga uma pessoa. Nossa, seu idiota. Idiota é uma palavra ofensiva, principalmente dependendo do contexto. E Jesus, na passagem da Bíblia, fala para a gente não se referir a ninguém falando que é a pessoa idiota.
Mas não tem como comparar essa falha com o assassinato cruel e hediondo que a gente vê nos telejornais. Então existem pecados graves, sim, e existem pecados. Pecado é sempre ruim, retomando, né? É bom falar isso. E não dá para a gente se acostumar com os erros. A gente tem que sempre buscar se aproximar do modelo que é Jesus, mas existe a diferenciação e só não considera quem não é fiel à razão. E Deus quer nos purificar, porque os pecados graves, eles fazem com que a evangelização seja mais um desserviço do que um benefício. As pessoas, elas olham, às vezes elas estão surdas, mas elas não estão cegas. E a gente fala de Deus porque a gente sabe, quem fala de Deus é porque acredita no amor de Deus, acredita que é um bem. A religião, o cristianismo é um bem. Mas o problema é que quando a gente se acostuma com as nossas vidas de vícios, de pecados, quem está de fora, não nos vê de perto, num primeiro momento pode até escutar. Só que quando se deparar com as coisas que a gente, o pecado que a gente não quer se esforçar o suficiente, alguns de nós já desertou da luta, né? Se acostumou mesmo com o problema. Então as pessoas de fora vão olhar e falar assim, então eu acho que eu caí no conto da carochinha mais uma vez, né? Essa pessoa veio falar de Deus, veio falar que Jesus é tudo que de bom, que salva, liberta, mas eu estou vendo aí, com meus próprios olhos, na vida dessa pessoa, que isso não passa de uma ilusão. E aí a gente vacina as pessoas contra o Evangelho, em relação ao Evangelho. E ao invés de a gente estar ali salvando, a gente está condenando, porque talvez lá na frente apareça alguém realmente que está lutando e, portanto, está falando com palavras e atos, só que a pessoa teve uma experiência ruim com a nossa vida e não vai querer ouvir nem a pessoa que realmente poderia ser sinal, instrumento de graça. Então aqui eu e você, através de hoje, possamos nos decidir. Decidir vem de cidir, né, que é mesmo de suicídio, homicídio, matar. Matar a vida velha. E a partir de agora, também fazer uma cisão, decidir, cortar o que passou e viver para uma vida nova. Evangelizar é algo sério, mas também necessário. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, ele não era perfeito, mas ele também não era um acomodado. Ele clamou a Deus 3 vezes que o Senhor retirasse esse pecado, esse defeito, esse espinho. E Deus respondeu: Paulo, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que eu revelo a minha força. Deus precisa hoje, isso é para nós dois, para mim e para você, precisa da tua fraqueza, da minha fraqueza, para revelar o seu poder. Mas Ele só vai conseguir revelar o seu poder se a gente estiver lutando até o sangue para superar esse erro que a gente tem. Então, que você tenha um ótimo dia na graça de Deus. Nesse texto também, Nosso Senhor fala sobre o jejum. O jejum é uma forma de você falar com atos que a tua oração está sendo do fundo da alma. Uma coisa é você falar, virar as costas e depois dar risada, comer um lanche, um doce, tomar uma cerveja, para quem gosta, né? Quem tem equilíbrio para tomar bebida alcoólica, um vinho, tomar um vinho, uma cerveja e viver a sua vida. Outra coisa é você fazer uma oração e adicionar o jejum. Então você está falando, Senhor, com a minha vida eu te suplico isso. Eu estou realmente me mortificando, sacrificando o meu corpo físico, porque eu estou falando sério. Eu estou dirigindo uma oração com todo o meu ser. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link para um livro do Monsenhor Jonas Abib sobre o jejum,
que na minha opinião é uma referência, a melhor referência, na minha visão, sobre esse assunto. Um abraço.